Queridos irmãos e irmãs, vamos à continuação, o novo nascimento. Primeiro, a descoberta. Reconheça que você é um pecador. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Isaías 54, 2. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Frequentemente os líderes religiosos não querem falar a respeito do pecado, por ser este assunto impopular. Entretanto, João disse: toda iniquidade é pecado, e o pecado é iniquidade. 1 João 5,17. A Bíblia nos ensina que o pecado destrói a nossa comunhão com Deus, trazendo a condenação eterna. Jesus disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21, 23. O apóstolo Paulo chama a atenção dos romanos para uma lista de pecados, a saber: Romanos 1, 29 e 32. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também consentem aos que os outros que fazem. Romanos 1, 29 e 32. Além de fazer, eles acham certo os outros fazer também. De forma não menos exortativa, o mesmo apóstolo questiona a igreja de Corinto. Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 de Coríntios 6, 9 e 10. O pecado pode se manifestar ainda por meio das obras da carne. Assim, Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, iniquidade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Deus instituiu os 10 mandamentos e então estabeleceu sua lei de que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. E qualquer que agradar toda a lei e praticar a lei e tropeçar em um só ponto, será culpado de toda a lei. Tiago 2:10. Então, se você pratica tudo, mas errar numa só, você é culpado de toda a lei. Por isso a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Gálatas 3:22. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 de João 1:8. Pois quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 29. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías 53, 6. E todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Mesmo que você ache que você é muito justo, irmão, perto da justiça e da pureza de Deus, a sua justiça é trapo de imundícia. O Senhor olhou desde os céus para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14, 2 e 3. Deus é vida, é pureza, longe de Deus você se torna imundo. Veja, portanto, seja honesto diante de Deus. Como disse Davi: se tu, Senhor, observardes as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Se Deus for olhar se alguém tem pecado ou não, ninguém vai existir. Salmo 133. Porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Não há nenhum justo perante a Deus, antes de aceitar Jesus. Salmo 143, 2. Quem comete o pecado
é filho do diabo. Ele pertence ao demônio. 1 João 3:8. Entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos de seu coração era só má continuamente, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:5-12. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Salmo 94:11. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Tito 3:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:3. Porquanto a inclinação da carne é iniquidade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:7-8. Irmãos, hoje a gente vai fazer a vontade de Deus, viver da palavra e aí estar junto com Deus. E aí vamos ter vida, paz, amor, alegria e sucesso, porque Deus é a luz, Deus é vida, Deus é a verdade, Deus é o caminho. Longe dele só desgraça, enganação, mentira e sofrimento. Então agora feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai lindo, perfeito, maravilhoso, fiel e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, entramos na tua presença, Pai, para te honrar, te glorificar, te exaltar, te buscar, Senhor, para, Senhor, fazer a tua vontade, viver da tua palavra, querendo sempre, Senhor, te agradar, te servir. Pai, tira o que não te agrada, coloca o que falta, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque queremos que o Senhor viva dentro de nós e torne um só com a gente, Pai. Que isso também já é o sonho do Senhor, porque o que separava o homem de Deus era o pecado. O Senhor fez de tudo, dando o seu Filho para tirar isso. Então o que separava foi tirado. Então agora nós temos comunhão completa com o Senhor. E queremos, Pai, mais e mais. Queremos mais da sua direção, do seu conselho, Pai. Porque temos a certeza que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Pai, muito obrigado. Pai, agora eu te peço em nome do Senhor Jesus, derrama o teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora, e começa a queimar todo o mal, toda a briga, contenda, ódio, obra do inferno, doença, enfermidade, males,
mágoa, tristeza, orgulho, vaidade, todo mal, todo problema, toda mentira do inferno, enganação, toda coisa ruim. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo, eu mando fora, saia, eu amarro você, demônio, eu te queimo, eu ordeno fora, sai daí, essa vida não te pertence, você não vai ficar aí, queima, queima, sai agora, você, demônio, com todo o seu mal, eu amarro, eu arranco, eu puxo você daí, fora, saia agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, vamos sempre, Senhor, ler a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, lê a Tua palavra de noite, medite nela todas as horas, Pai. Sempre falar dela, ler a Sua palavra, meditar, estudar, porque queremos, Senhor, pensar nela, sentir a Tua palavra e falar dela. Isto é viver a Tua palavra, Pai. E o Senhor e Sua palavra são um só. Quando a gente viver a Sua palavra, vamos estar vivendo com o Senhor. Isso é o que a gente mais quer, é o que a gente mais deseja. Pai, muito obrigado. Amém e amém.